bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicita a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores para iniciarmos os trabalhos. Ana Luísa Rilco Matar. Presente. Carlos Roberto Rodrigues Lima. Presente. Edinamar Aparecida Izete da Costa. Presente. Heloísa Moraes. Presente. Fabiola Alves. Presente. Frederico Reque Mendonça. Presente. José Guinaldo de Oliveira. Presente. Leandro Pereira Gasque. Presente. Márcio Wellington da Silva. Presente. Mariana Saconato, presente. Rinaldo Grou Gobi. Presente. Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos. Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2.215ª da Câmara Municipal de Igarapava. Peço ao edil Rinaldo que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada. João 13:14. Jesus vai preparar na casa do Pai um lugar para os apóstolos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Vou preparar lugar para vós. Depois que eu tiver ido e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e tomar-vos-ei comigo para que, onde estou, estejai vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Palavra da salvação. Peço à primeira secretária que proceda a leitura da ata da sessão ordinária 2.214ª desta Casa de Leis. Senhor presidente, pela ordem, eu requeiro a dispensa da leitura da mesma, tendo em vista que todos os vereadores já receberam cópia da mesma. Coloco o requerimento verbal da edil doutora Edinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal da edil doutora Edinamar em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço à primeira secretária que proceda à leitura do expediente apresentado pelo Executivo. Ofício 281 de 2025, resposta de requerimento da vereadora Ana Luísa Rilco Matar. Ana Luísa Rilco Matar, vereadora em exercício. Vimos pelo presente informar que o Departamento de Vigilância Sanitária de Igarapava, através de suas ações de educação e fiscalização sanitária, vem realizando uma fiscalização contínua em terrenos, imóveis abandonados, programados por bairros e através de denúncias. A programação de notificação de limpeza segue a mesma sequência das ações do Casa a Casa do Departamento de Controle de Vetores, ou seja, enquanto os agentes de endemias realizam o Casa a Casa nos bairros, a Vigilância Sanitária realiza as notificações para a limpeza dos terrenos daquele mesmo bairro. Como a demanda de terrenos é muito grande e poucos veículos, a demanda de notificação é realizada aos sábados, uma vez que tem veículo disponível, durante a semana em horários alternados com o controle de vetores. As notificações acontecem da seguinte forma: os agentes vão ao terreno com o mato alto ou material inservível,
É fotografado, realizado a montagem do processo e enviado via correios por AR. Assim que o AR retorna ao departamento, no caso do autuado ter recebido e assinado este AR, é contado 10 dias para que providencie a limpeza do terreno, onde o agente retorna ao local e novamente tira-se uma fotografia, junta-se ao processo e encerra-se, pois foi cumprida a notificação de limpeza do terreno. Nos casos em que a notificação volta sem a devida ciência do autuado, proprietário ou responsável, esta notificação é publicada no Diário Oficial do município para dar ciência. Após este período e não ocorrendo limpeza destes terrenos notificados, o Departamento de Vigilância Sanitária envia todos os endereços, localidades para o Departamento de Manutenção e Limpeza Pública, para que o mesmo faça a limpeza dentro de seu cronograma e informe o departamento. Assim, e lavrado um auto de imposição de penalidade ao proprietário e enviado ao setor da dívida ativa, para que façam os cálculos dos gastos públicos com a limpeza e colocado em dívida ativa do município, seguindo a Lei número 935 de 2021. Em relação aos autos de imposição de penalidades, o coordenador do departamento está em reunião com o procurador do município para ver a viabilidade de aplicação das multas. Nos meses de janeiro a maio de 2025, foram notificados 400 terrenos e 230 terrenos limpos pelos proprietários particulares destes terrenos. Demais 178 terrenos. Foram enviados 31 terrenos ao Departamento de Manutenção e Limpeza Pública para que coloque em seu cronograma e execute a limpeza. O Departamento de Vigilância Sanitária conta com canais de comunicação como ouvidoria da Prefeitura, e-mail do Departamento e telefone, e o Igarapava Sem Papel, um DOC, no site da Prefeitura. Informamos que há uma grande dificuldade em localizar cadastros de terreno, pois os cadastros estão com proprietários que muitas vezes já faleceram há 30 anos e o endereço de correspondência é o mesmo do terreno. Assim sendo, não há como notificar. Nestes casos, fazemos a notificação via Diário Oficial do município. Todas as áreas verdes solicitadas para limpeza são encaminhadas ao Departamento de Meio Ambiente e de Limpeza Pública para a Ciência. Em conclusão, informo da necessidade de alteração de parágrafos na lei existente para que possamos notificar pastagens de áreas rurais próximo à cidade, assim como atualização de cadastros de imóveis na engenharia, e o apoio ao departamento, como o Departamento de Manutenção e Limpeza Pública, para que mantenha um cronograma de limpeza, junto a este departamento, para que possamos executar a Lei Municipal número 935 de 2021. Em relação ao número total de cadastros de terrenos no município, oriento procurar no Tributação Cadastro, pois não temos esta informação. Sem mais para o momento, aceite nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Vicente de Paula Precioso, coordenador de Vigilância e Controle. Ofício número 282, de 2025. Resposta de requerimento 064, de 2025, da vereadora Fabíola Vasconcelos Alves. Em atenção ao requerimento número 064, de 2025, que trata da manutenção e revitalização da quadra e da praça localizada no bairro José Pimentel, informamos que houve a realização da limpeza da praça no mês 3 de 2025. Porém, com o alto volume de chuvas que tivemos, o desenvolvimento das plantas daninhas foi expressivo e estávamos com uma equipe reduzida, tendo que atender escolas, departamentos, praças e vias da nossa cidade.
Porém, com a contratação da empresa terceirizada, conseguimos atender não apenas a praça e a quadra, mas sim o bairro por completo do José Pimentel. Sobre a revitalização, estamos em planejamento junto ao Departamento de Engenharia, para podermos fazer o levantamento dos locais que necessitam de nossa atenção, pois, infelizmente, não houve nenhum projeto e nenhuma ação sobre as praças e quadras já existentes anteriormente no nosso município, mas nós estamos empenhados em melhorar a harmonia de nossos ambientes para a nossa população. Segue em anexo algumas fotos do local com a limpeza já realizada. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, André Luiz Clementino de Souza, diretor de Departamento em Manutenção e Serviços Públicos, e Jonathan Humberto Souza Marques, chefe da Divisão de Serviços, Manutenção e Conservação. Peço à primeira secretária que proceda a leitura dos expedientes diversos. Prejudicado. Peço à primeira secretária que proceda a leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Anteprojeto de lei número 28 de 2025. Dispõe sobre a prioridade às mães com filhos portadores do transtorno do espectro autista ou tutor, curador legal nos programas habitacionais do município de Igarapava e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a estabelecer prioridade às mães com filhos portadores do transtorno do espectro autista ou ao tutor, curador legal, nos programas habitacionais implementados ou desenvolvidos no âmbito do município de Igarapava. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se mãe de portador do TEA ou tutor curador legal aquele cujo filho ou tutelado curatelado seja pessoa portadora de deficiência ou desenvolvimento neurotípico, mediante a apresentação de laudo médico que comprove o diagnóstico. Artigo 2º. A prioridade de que trata o artigo 1º deverá reservar um percentual mínimo de 10% das unidades habitacionais a serem implementadas ou desenvolvidas no âmbito do município, destinado às mães com filhos portadores do TEA ou seus tutores curadores legais. Artigo 3º. Esta lei não dispensa o preenchimento dos demais requisitos necessários para a concessão dos benefícios dos programas habitacionais municipais. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias contados da data de sua publicação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. José Aguinaldo de Oliveira, vereador, Câmara Municipal de Igarapava. Indicação número 157 de 2025. O vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que determine ao setor competente a realização de estudos de viabilidade visando a contratação de um médico geriatra com o objetivo de prestar atendimento aos idosos do Centro de Convivência do Idoso deste município. Rinaldo Gobi, vereador, Câmara Municipal de Igarapava. Indicação número 158 de 2025. A vereadora do município de Igarapava, que abaixo subscreve, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, senhor Tarcísio de Freitas, que por meio da Secretaria da Saúde, primeiro, amplie a oferta de leitos regulados via CROSS na região da DRS, 8ª de Franca, inclusive com medidas emergenciais para os casos de urgência.
Segundo, estabeleça canais mais eficientes de resposta e suporte técnico às equipes municipais de regulação. Terceiro, aumente os recursos destinados à realização das cirurgias de artroplastia, especialmente para municípios com população idosa em crescimento como Igarapava. Quarto, torne públicos os critérios de priorização e os dados atualizados sobre tempo de espera e número de vagas ofertadas. Ana Luísa Rilco Matar, vereadora, Câmara Municipal de Igarapava. Indicação número 163 de 2025. A vereadora que esta subscreve, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que estude a viabilidade de determinar ao setor competente a inclusão da rua Dr. Moisés do Amaral no itinerário regular de coleta de lixo domiciliar, de forma que os resíduos sejam recolhidos em frente às residências ao longo de toda a via, e não apenas nas esquinas. Aproveito o momento para solicitar a extensão do pedido a todas as vias públicas que ocorrer a mesma inconformidade. Ana Luísa Rilco Matar, vereadora, Câmara Municipal de Igarapava. Indicação número 164 de 2025. O edil que esta subscreve, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que determine a secretaria competente a instalação de uma lombada redutor de velocidade na rua Valdir de Souza, entre os números 44 e 54, no bairro Recanto dos Pinheiros. Rinaldo Gobi, vereador, Câmara Municipal de Igarapava. Indicação número 165 de 2025. O edil que esta subscreve, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que por meio do departamento competente estude a viabilidade de realizar manutenção no campo de futebol da cerâmica, bem como a possibilidade de reposição das traves no referido local. Rinaldo Gobi, vereador, Câmara Municipal de Igarapava. Indicação número 166 de 2025. O edil que esta subscreve, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que por meio do departamento competente realize com urgência a retirada de lixo, entulhos e restos de móveis acumulados na vicinal São Paulo que liga Igarapava ao município de Buritizal. Recomenda-se ainda a colocação de uma placa educativa com os dizeres proibido jogar lixo, medida necessária para coibir o descarte irregular na referida via. Rinaldo Gobi, vereador, Câmara Municipal de Igarapava. Indicação número 167 de 2025. O edil que esta subscreve, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que por meio do departamento competente realize o serviço de tapa-buracos na entrada da Feira do Produtor, bem como na Avenida Vanderlei Ribeiro, em frente ao supermercado do Breno. Rinaldo Gobi, vereador, Câmara Municipal de Igarapava. Projeto de Decreto Legislativo número 002 de 2025. Concede o título de cidadão igarapavense ao ilustríssimo senhor Arnaldo Ângelo e dá outras providências. A Câmara Municipal de Igarapava aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido nos termos do artigo 30, inciso 17º da Lei Orgânica Municipal,
bem como do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 6º, combinado com o parágrafo 6º e a linha A do Regimento Interno da Câmara Municipal de Igarapava, o título de cidadão igarapavense ao senhor Arnaldo Ângelo. Parágrafo único. O título de que trata o caput será confeccionado pela Câmara Municipal e entregue em sessão solene previamente designado para esse fim. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Fabíola Vasconcelos Alves, vereadora da Câmara Municipal de Igarapava. Encaminho o projeto de decreto legislativo 002/2025 às comissões. Ata de reunião ordinária, comissões permanentes da Câmara Municipal de Igarapava. Local da reunião, Câmara Municipal de Igarapava. Data, aos 3 dias do mês de junho do ano de 2025. Horário, início 8h49, encerramento 11h06. Participantes, Comissão de Justiça e Redação, Presidente, Edinamar Aparecida Izete da Costa, Vice-Presidente, Mariane Tadino Saconato Correia, membros, Heloísa Helena de Moraes. Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente, Ana Luísa Rilco Matar, Vice-Presidente, Fabíola Vasconcelos Alves e membro, Rinaldo Grou Gobi. Assessoria Técnica Administrativa do Poder Legislativo, doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa, e doutor Orlando Farinelli Neto, advogado. Convidados participantes, Arnaldo Terra Neto e Wagner José dos Santos. Matéria 1, projeto de lei 012 de 2025 do Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. Parecer pertinente. Parecer jurídico, número 059. O projeto já apresentado na última reunião das comissões e o advogado, doutor Orlando, fez a leitura das observações elencadas em seu parecer jurídico. Os explicando detalhadamente, para que tanto os vereadores como os representantes do Executivo pudessem entender e sanar as dúvidas e também os problemas. Também falou sobre as peças orçamentárias e como elas devem estar convergindo entre elas. Após, o senhor Arnaldo falou também sobre as peças orçamentárias e respondeu vários questionamentos dos vereadores. Os representantes do Executivo, em especial doutor Arnaldo, se comprometeu a buscar as respostas aos questionamentos dos vereadores, que ele não possuía as informações no momento em que era questionado. Também se comprometeu a comparecer na próxima reunião e trazer as informações em mãos e assim darem seguimento na análise do projeto. Ficou definida a apresentação de emendas após as adequações e se realizarem pelo Executivo. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Heloísa, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Rinaldo, parecer não exarado. Matéria 2. Projeto de Lei 003 de 2025 do Legislativo que dispõe sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública no município de Igarapava. Observações pertinentes. Parecer jurídico, número 063. O projeto novamente foi discutido, onde foi explicado à autora do projeto o que foi apontado no parecer jurídico e os pontos a serem observados. A vereadora Ana apresentou um projeto substitutivo, removendo o artigo 7º e alterando o artigo 6º do projeto. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Mariana, parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade.
Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Matéria 3. O projeto de lei 017 de 2025 do Executivo que institui a política municipal de controle populacional e bem-estar de cães e gatos e dá outras providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico número 067. O projeto foi apresentado e explicado aos vereadores, onde foram apresentadas emendas em conformidade com o parecer jurídico. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Heloísa. Parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade com as emendas e acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relatora Fabiola. Parecer exarado, projeto de lei legal sob seu aspecto financeiro e orçamentário, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Matéria 4. O projeto de lei 026 de 2025 do Legislativo que dispõe sobre a obrigação de fornecimento de aparelho Freestyle Libre ou de outro aparelho similar e insumos para o monitoramento contínuo da glicemia de pacientes do Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do município de Igarapava. Observações pertinentes. Parecer jurídico número 064. O projeto foi apresentado aos vereadores pelo Dr. Orlando, aos vereadores que explicou o parecer jurídico e os apontamentos. Pela autora do projeto, foi apresentado um substitutivo para restringir o âmbito de aplicação às crianças e aos pacientes comprovadamente de difícil controle glicêmico. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Heloísa. Parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Rinaldo. Parecer exarado, projeto de lei legal sob seu aspecto financeiro e orçamentário, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Matéria 5. Projeto de resolução privativa 003 de 2025 que institui Comissão Especial de Estudos e Defesa das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, TEA, no âmbito da Câmara Municipal e dá outras providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico número 066. O projeto foi apresentado aos vereadores pelo Dr. Orlando, que o explicou e que, no parecer jurídico, recomenda a alteração do artigo 8º do projeto. Uma emenda para a alteração do artigo foi apresentada. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Mariana. Parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relatora Ana Luísa. Parecer exarado, projeto de lei legal sob seu aspecto financeiro e orçamentário, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente da Comissão de Justiça e Redação, doutora Edinamar, encerrou a presente reunião ordinária das comissões. Doutora Edinamar Aparecida Izete da Costa, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Mariana Tagino Saconato Correia, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação. Ana Luísa Rilco Matar, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Fabiola Vasconcelos Alves, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Heloísa Helena de Moraes, membro da Comissão de Justiça e Redação. Rinaldo Gobi, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa da Câmara Municipal de Igarapava. Doutor Orlando Farinelli Neto, advogado da Câmara Municipal de Igarapava. Palavra livre. Conceda aos edis inscritos a palavra por 10 minutos. Por ordem de inscrição, com a palavra, o edil José Aguinaldo.
Boa noite, senhor presidente, assessoria jurídica, os funcionários dessa casa e o povo presente. Senhor presidente, eu peguei a palavra hoje para informar os colegas e agradecer que fiz um pedido aí da emenda para compra de equipamentos para o centro cirúrgico da Santa Casa. O papel dessa emenda chegou para mim dia 19 de fevereiro, mas até então eu não quis publicar, está aqui com o número dela, não quis publicar porque ela não tinha chegado. Na terça-feira, o assessor do Tiago Aurico me ligou durante a noite, por volta de umas 21 horas, me avisando que até na sexta essa emenda já estaria sendo paga. Em conversa com o vice-prefeito, o Plínio, até quero estender aqui, dar os parabéns pela gestão dele, porque nesse final de semana aí eu liguei para ele 2 vezes, não vou falar o problema, mas um problema muito sério, e ele resolveu na hora. Na hora. Então, em conversa com ele, ele me mandou uma mensagem na quinta, me avisando que essa emenda já estava em conta. Não poderia deixar de passar aqui e agradecer ao deputado Tiago Aurico, que, como todos sabem, né, nós aqui, eu, Márcio, somos MDB. Tiago Aurico, um parlamentar pelo PL, mas a gente sai em viagem aí, a gente pede para todo mundo. Nada mais justo do que estar agradecendo aí a emenda do deputado. E mais um questionamento, senhor presidente, sobre um pedido que eu fiz aí desde fevereiro, é a instalação de 2 mataburros na zona rural, numa estrada municipal. E conversei com o Plínio também, conversei com o que chama, gente, o Hamilton. Eles me pediram, que estava fazendo a festa da cana, um prazo até concluir a festa, que depois da festa, primeiro serviço, a primeira semana, ia estar fazendo esse serviço lá. Até entendo que quando eu vim pedir um pedido, não é o Zé Aguinaldo, é alguém que está precisando daquele serviço do município. Até entendo, não quero que faz no mesmo dia, mas dá um prazo. Esse prazo foi dado. Até hoje, não foi feito, não foi lá, e me estranha a resposta do responsável pela pasta da agricultura. O Plínio me informou, o Hamilton também, já tinha passado para eles atenderem. O pessoal que está precisando do serviço me mandou uma mensagem: Zé, não estou entendendo. O Pedro me ligou, falou para mim assim, que se eu comprar as tábuas e arrumar o pedreiro, a prefeitura vai lá fazer o serviço. Eu não consigo entender. Uma estrada onde é municipal, não favorece não é só uma pessoa, mas todos que ali transitam, um chefe da divisão falar dessa forma para ele. Então, não precisa da prefeitura. Você vai comprar as tábuas, contratar o pedreiro, a prefeitura vai lá fazer o quê? Então, e assim eu fico... Aí, quando o Zé Aguinaldo vai lá, faz alguma matéria, publica, aí o Zé Aguinaldo é contra a gestão. Eu não sou contra a gestão, não. Eu estou a favor. Aí, ó, estou buscando emenda para ajudar o governo a trabalhar. Se o Zé Aguinaldo fosse contra, sentava aqui, esperava chegar ao final do mês e só porrete. Porrete. Mas não. O meu compromisso é com o trabalho, o meu compromisso é com a população, mas eu quero um pouco de respeito também. E ele vai lá, faz um vídeo, a máquina estava aqui socateada, está arrumada, a patroa está arrumada, dentro de 6 meses não conseguiu arrumar, mas está lá no pátio. Tem que pôr trabalhar, tem que atender os pequenos produtores, atender as estradas municipal. Mas eu não tenho pedreiro. Não tem, mas e o concurso público? Por que não chama do concurso? Eu estou acompanhando as matérias na rede social da prefeitura, parabéns,
está fazendo um tapa-buraco, está trabalhando, mas os pedreiros estão lá, tampando buraco, aonde eles deviam estar fazendo manutenção na área deles. Por que não faz com a frente de trabalho, como sempre foi feito? Aí, eu não entendo. Mas a frente de trabalho não tem mais ninguém, mas o prefeito não abriu novas inscrições para contratar para a frente de trabalho, já passou 6 meses de administração, ele não fez novas inscrição. Aí fala para mim assim, não está tendo gente. Não, está tendo gente sim, que eu ando a cidade inteira aí e a procura é grande. Ou não vai abrir inscrição? Não vai contratar mais para frente de trabalho? Então, assim, está usando o pouco que tem no tapa-buraco. Eu acho que está faltando um pouco de planejamento nessa parte, porque já tem pouco pedreiro. Se não me engano, tem um, chamou um do concurso, tem dois só. E tem alguns aí aguardando a ser chamado. E outra coisa, senhor presidente, está ficando a desejar no meu ver, que eu vejo aí resposta de requerimentos sendo feita, vereadores fazendo aí, até quero parabenizar aqui o trabalho de todos, sem exceção, sem citar nome, mas eu fiz um requerimento dia 12/5, 15 dias, venceu dia 5/6, nada mandaram para essa casa de lei, nem a resposta do requerimento e nem pedindo um prazo. Então, eu pediria mais um pouco de respeito com essa casa, que seja respeitado o trabalho desses vereadores, que nós estamos aqui, estou de brincadeira aqui. Vereador, por favor, pode passar o número do requerimento e vou pedir para a secretaria encaminhar o ofício cobrando a resposta do executivo. Viu, Naira? Pode fazer o ofício junto com o jurídico, encaminhando o ofício, cobrando a resposta do vereador. Obrigado, presidente. Então, senhor presidente, então assim, a gente está aqui, a gente deixa a família em casa, todos aqui eu estou vendo que estão trabalhando, fazendo um belo trabalho ali para a população, para Igarapava, para tentar ajudar o executivo, porque eu sou vereador, para ganhar isso aqui, tem que levantar a bunda da cadeira e buscar. Eles não vêm aqui bater, não. Então, colocando às vezes a vida da gente em risco em rodovia aí, então, para buscar emendas para ajudar a desenvolver a cidade. O mínimo. Não estou falando do prefeito, estou falando dos assessores, do pessoal de lá. Respeite essa casa, respeite. Porque o vereador está aqui, vai lá e busca emenda, mas a função dele também é fiscalizar. E, para finalizar, queria pedir para o executivo, como essa emenda já está na conta, que mandasse aqui a abertura de crédito, né, para que já utilizasse essa verba. E aproveitando o gancho, tem uma outra verba também, que se não me engano foi retirado do projeto, senhor presidente, daqueles 750 mil do Baleia, do MDB, que já está depositado também, que é para as pequenas cirurgias, o exame, enfim, que mandasse para essa casa, para os nobres analisar e aprovar, para que nós conseguimos gastar esse dinheiro correto, na forma certa, e amenizar o sofrimento de todos, daqueles que estão precisando. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Rinaldo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa, público presente e que nos acompanha nas redes sociais. Senhor presidente, toda vez que a gente faz uma viagem, como a gente realiza para São Paulo, em busca de recursos, em busca de emendas, a gente pode ter o contato com pessoas com pensamentos diferentes, com diálogos diferentes, que isso ajuda na nossa formação como político, como vereador que somos. E a gente sabe da real função hoje do vereador, que é legislar, fiscalizar, sempre
que eu até gosto de parabenizar a gestão passada, que foi uma casa que trabalhou bem na fiscalização, e qual a gente tem aqui a vereadora Carla, a ex-vereadora Carla que esteve presente, que foi uma casa que fiscalizou, que trabalhou muito, em que hoje mostra a realidade da nossa cidade. E principalmente representar os interesses do povo. Certo? Mas assim, a gente sempre gostaria de ir além do que a gente é cobrado, do que a gente pode realizar, da nossa potencialidade em poder ajudar mais Igarapava. Mas às vezes a gente tem nossos limites, a gente não pode ir além daquilo que a gente tem de nossa função. Certo? Mas acho que a principal, a gente teve na Brinca essa semana, da última vez que nós não podemos chegar, nós perdemos no meio do caminho, né? Infelizmente, a Mariana, nós perdemos, agora nós tivemos a oportunidade de poder ir lá, poder conhecer, e a gente teve convidado para poder voltar. Mas, assim, a criação de políticas públicas, para que Morada possa atender a demanda, possa atender a comunidade, poder solucionar os problemas da nossa cidade, é melhorar, é avançar, é progredir. E isso, a gente, toda vez de São Paulo, a gente volta com esse ânimo, com essa vontade de poder fazer muito mais para Igarapava. Porque a gente sabe hoje que Igarapava esteve estagnada durante os últimos anos. E existem problemas, existem muitos problemas. E eu tenho certeza que não só este vereador é cobrado, como todos vocês são cobrados, e a gente é o elo de ligação da sociedade com o executivo ou com os departamentos responsáveis para a execução de suas funções. Então, hoje a gente vê em redes sociais que as críticas que são nos dadas, principalmente dizer que até o ano passado, se a gente fazia, a gente estava errado. Se a gente não fazia, a gente também estava errado. Como aquela velha frase, tirar a bunda da cadeira e buscar recursos, como a gente foi castigado na última gestão. Certo? Então, mas a gente teve bem a nossa função, e isso a gente aprendeu bastante. E se você busca as emendas, é a nossa maior obrigação que a gente tem para tentar ajudar a nossa Igarapava, como diz o nosso vereador Zé Aguinaldo, a gente tem que fazer essa obrigação mesmo, que a gente tem que correr atrás e tentar ajudar ao máximo a nossa cidade na nossa melhor função. Sempre lembrando que às vezes a gente era cobrado, e muitas dessas emendas, principalmente no ano passado, se perderam. A gente esteve conversando com a assessoria do André do Prado, daquela emenda da reforma do piso da quadra de R$400 mil que se perdeu. Infelizmente, a gestão passada não trouxe ela para nós. Assim como outras foram trocadas também. Alex Madureira, a Adriana Borgo, que era da segurança, da agricultura, foi para a saúde, e sem a pergunta de se o vereador aceitava ou não. Então, muitas vezes, não era perguntado, não era questionado isso no passado. Mas a gente continua fazendo o nosso trabalho, e hoje a gente é muito cobrado em relação a isso, que a gente vai, viaja e não traz nada, mas às vezes esquecem que a sequência natural das coisas é dessa forma, você tem que sair daqui e seu contato, tentar buscar e tentar conseguir. Então, isso é muito importante para que a gente possa continuar e esclarecer para aqueles que ainda não entendem a real função de um vereador. Hoje, a gente vê nas redes sociais a cobrança do que é a Santa Casa, que a gente fica muito chateado da forma que tanto esses vereadores que de lá não saíam, né, ao presidente Nanau, ao Gilmar, que aqui não está, a Carla, que frequentavam muito a Santa Casa no momento do incêndio, para apagar incêndio. Agora, não adianta nada toda vez a gente ter que ir lá resolver os problemas da Santa Casa. Nós temos que criar políticas voltadas para que a gente não precise chegar lá, juntamente com a polícia, juntamente ter que ligar para o interventor, como era no passado, fazer essa política que não traz benefício nenhum para a comunidade, mas é cobrar de quem executa a contratação de médico, de especialista. Não adianta nada eu chegar lá e não poder resolver o problema na hora. Então, nós temos que fazer bem a nossa função, não olhar a Santa Casa como um jogo de interesse pessoal e político, como foi tentado fazer no passado. A gente vê também o problema do acompanhado do nosso amigo Fred, dos universitários, o que fizeram com os nossos universitários, e hoje eles sofrem as consequências
da má gestão passada em relação ao subsídio que é hoje, que a cada vez é diminuído. E a gente precisa estar preocupado em relação a isso. Criar políticas públicas voltadas para que eles não desanimem e não deixem de estudar como no passado. Então é muito complicado em relação a isso se você estiver acompanhando esse problema deles. E todo mês é sempre a mesma coisa. Primeiro se atrasa o pagamento do subsídio e ele vem sempre de forma diminuta. Então a gente tem que estar preocupado com isso também. Outro problema que a gente luta, que a gente viu no passado, que o turismo, Igarapava realmente tem potencial no turismo. Então, só que o problema é que começou da forma errada. Não foi em criar um potencial, não foi transformar Igarapava num potencial de turismo, apenas também de jogo de interesse, de jogo de grupos. Então, a gente hoje tem que também criar políticas públicas, apoiar o executivo, apoiar o departamento responsável, para que a gente mude essa ideia, que Igarapava realmente se transforme em potencial turístico que vai fazer bem para a cidade, bem para a comunidade e bem para a região. Não olhar como apenas um cifrão e a maneira de levar vantagem dentro do turismo de Igarapava, porque Igarapava realmente tem turismo. A gente tem muito preocupado também em relação à farmácia municipal, em que o nosso amigo Gilmar está lá trabalhando com afinco, em relação aos problemas que lá tem. E às vezes é jogado nas nossas costas de vereador, jogado na costa de Gilmar, o problema de falta de remédio, principalmente das fitinhas, da diabetes, que a gente já tenta chegar para responsável em relação à compra desses remédios em condições de urgência, mas é sempre respondido da mesma forma, que a licitação já está feita, o contrato já está sendo encaminhado, e que a gente tem sempre que ter um pouquinho mais de paciência. Então essa é a nossa função, de cobrar, de tentar ver os problemas, tentar achar essas soluções. Realmente também outro quesito que a gente tem relevante é o problema que está acontecendo, acho que todos são cobrados, da retirada do lixo domiciliar. Vereador, eu queria até te agradecer por esse apontamento, que antes de eu vir para a Câmara, eu recebi muitas reclamações sobre a coleta de lixo e o que está acontecendo, que a população não está esclarecida a este ponto, que pediram para o pessoal, para a população, pôr o lixo para fora às 6 horas da manhã, e é 18 horas e ainda não foi recolhido. Então, é carro que passa por cima, riscos de acidente, animais que pegam e saem arrastando os lixos. Então, a população também é uma Câmara muito ativa, então nós também temos que ver que tem coisas que não estão acontecendo. Apesar do serviço, o pessoal está trabalhando bastante, né? Então, precisa que o departamento veja isso com mais rápido, para a gente, para poder esclarecer isso para a população em si. Porque, antigamente, todo mundo tinha o seu horário de pôr o lixo para fora, tinha os problemas sim, mas agora está pior, com essa mudança, então precisa retificar isso também. Bom, obrigada. Então, é bem lembrado em relação a isso, porque eu acho que todos nós somos cobrados, vereadora. Então, a gente tem que criar mecanismos, condições para que a gente encontre soluções. Eu até estou encaminhando para a Secretaria de Educação, se quiser assinar juntamente com a gente, a possibilidade aí de estar dando ideias para que a gente possa encontrar essas soluções. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto para que tudo isso a gente possa conseguir acertar o problema da farmácia municipal. Eu sei que não é, a nossa função vai até certo ponto. A partir dali, não é nosso problema, mas é nossa obrigação de tentar, em conjunto, achar soluções. Porque hoje, a gente vê, até para ser político, a gente tem que ser profissional. A política hoje não dá espaço mais para o amadorismo. Então, a gente tem que trabalhar sempre, estar criando bagagem para que a gente possa tentar criar soluções, para que a gente possa colocar Igarapava onde ela sempre mereceu estar, sem problemas na Santa Casa, sem problemas com o funcionário, com a zeladoria em dia, com os universitários satisfeitos, para que todos nós possamos ter e sentir que Igarapava esteja crescendo e consiga alcançar o mais rápido possível a posição que ela sempre mereceu estar. Boa noite. Boa noite, novos colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa, público presente, presença da grande amiga Carlinha. Muito nos honra a sua presença aí mais uma vez, minha amiga. Pegando o gancho da coleta de lixo, vereador Rinaldo, vereadora Mariana,
muito bem cobrado. Mas eu acredito que a gestão, o gestor fiscal do contrato precisa se atentar com mais carinho. Porque se no contrato tiver a possibilidade de 2 caminhões trabalhando na coleta, eu acredito que já amenizaria o problema aí com no mínimo 50%. E deixar mais claro para a população, o bairro tal é tal dia, o bairro tal é tal dia e tal horário. Aí sim começa, eu acredito que começa a política pública mais saudável. Não que não esteja fazendo, ou se está fazendo, não está funcionando. Mas eu acredito que o caminho, o mecanismo começa por aí. E se tiver a possibilidade da empresa aumentar a quantidade de caminhão e de servidores dentro do contrato, que faça. O que não dá é para a população colocar seu lixo para fora às 6 da manhã e chegar às 6, 7 horas da noite e não ter que fazer a coleta ainda. É o que não dá para aceitar. Então pede para colocar na parte da tarde. Ó, mandou 6 horas da manhã, mas não está conseguindo pegar, coloca às 17 horas. Que vai passar nesse bairro, vai passar à tarde. Aí a empresa precisa se conscientizar também. Porque eles fazem um bom trabalho, os profissionais que lá trabalham. Mas a cidade está grande para eles, para um caminhão só. Então eles têm que organizar dentro dos horários que eles têm para funcionar e passar, divulgar para a população. Acredito eu que, se for nesse sentido, pode começar a tentar ajudar e resolver o problema. E, vereador Zé Aguinaldo, parabenizar, viu, pela emenda, junto ao deputado Thiago Auric, que, independente de bandeira partidária, ele sempre atendeu o município. Na gestão passada também ele mandou algumas demandas, algumas emendas para o município. E nada mais justo que divulgue mesmo. E acredito, já conversei com você antes disso, estou à disposição para, se caso achar necessário, embora eu não sou representante de vereador, represento a Câmara, mas sou parceiro. Se achar que eu posso ser útil de alguma forma, acredito que faz parte da gestão também, o gestor tem interesse em participar, conversar com o vereador que buscou a emenda e divulgar o trabalho do deputado e também do vereador. Acredito que ele não vai cometer o erro que o outro cometeu, de ofuscar o brilho de vereadores que buscou tanta emenda para esse município e ficou ofuscado. E tem exemplos clássicos aí. Aquelas quadrinhas de areia mesmo, eu busquei emenda junto ao deputado Alexandre Pereira. Ele fez a quadrinha, fez a inauguração e não convidou o vereador não, que buscou emenda. Mas eu não quero meritocracia não. Está lá, mal feita, lixo de serviço, mas está lá. Se foi aplicado de forma correta ou não, já não é comigo, mas está lá. E quem buscou foi eu. Inclusive, contrapartida, se eu não me engano, foi mínima. Só estou dando um exemplo clássico. Mas pode ficar tranquilo e parabenizo mais uma vez por buscar o recurso. Assim como outros deputados também vêm mandando. Falei com o Leandro, acho que tem uma dele também. E acredito que também vai ser divulgado junto ao chefe do Executivo. Como os outros vereadores também. E para ficar mais claro, vereador Rinaldo, da Santa Casa, eu não entendo o que vem acontecendo lá não. Não dá. Eu queria entender, um pouco é falta de empatia. Mas toda hora uma pressãozinha, uma conversinha diferente. Os líderes da Santa Casa, eles têm que entender que liderança não se compra, muito menos se ganhar mais. Liderança se conquista, o seu espaço dia a dia. Com uma nova gestão, é automaticamente que vai chegar novos líderes, novos encarregados, novos chefes, mas eles têm que ter o mínimo de discernimento e conversar, dialogar com os profissionais que lá estão. Porque lá tem profissional de 30 anos de carreira, como também tem aquele de um dia que acabou de formar. Mas o ser humano só vai evoluir para uma melhora quando ele entender que para ele subir, ele precisa estar agarrado com a mãozinha de alguém, para subir alguém junto com ele, porque senão o trabalho não vai continuar. O fluxo não vai continuar. Não adianta a pessoa achar que ela é melhor que a outra e que ela vai ser eterna, porque ela não é eterna. E a Santa Casa não tem dono, a Santa Casa é da população, gente, é uma entidade filantrópica. Se tem enfermeiro de 30 anos, que dê a mãozinha para aquele que está chegando agora. Se tem um médico de 20 anos, gabaritado, capacitado, que dê a mãozinha para aquele que está chegando agora. Porque esse de 20 anos, uma hora o fluxo dele, ele vai ser interrompido uma hora. E esse de baixo, se não tiver suporte e apoio, ele não vai estar preparado para atender a nossa população, gente. Isso é na Santa Casa, isso é dentro da prefeitura, isso é dentro da política.
Isso é dentro do dia a dia de qualquer ser humano. Bom, isso na minha visão política, né? Na minha visão de humanidade, de dar fluxo ao trabalho. De que seja na política, na prefeitura, como motorista, como médico, como faxineiro, como enfermeiro, como o que quer que seja. Mas se achar que é dono da porra toda e que não precisa de ninguém, vai subir. Mas o tombo vai chegar. Mais cedo ou mais tarde. Mas basta a pessoa ter um pouquinho de humildade, discernimento e conversar, dialogar. E dar a mãozinha para o próximo, que vai funcionar. Pois não. Senhor presidente, acho que cada um tem um pouco para colaborar. Acho que cada um conhece um pouquinho de tudo quanto é situação, nós como funcionários, nós como os vereadores. É que eu falo muito, essas viagens, a gente adquire muito conhecimento para que a gente possa colaborar muito com a nossa cidade. É o que você falou, a partir do momento que tem um pouquinho de humildade, de diálogo, todos os problemas se tornam solucionáveis e mais fácil de ser colocados para encerrá-los. E o trabalho deve... Pois não, colega. Presidente, voltando ao assunto a respeito da coleta do lixo, só para... Essa semana também fui muito cobrada e entrei em contato com a Liz, do Meio Ambiente, e ela me esclareceu que foi mudado os horários da coleta de lixo, porém, que não foi passado para ela e que eles estão cientes que a coleta não está passando em alguns dias, em alguns bairros. Principalmente um problema seríssimo que nós estamos tendo ali na Vila Marilene, que está bem grave, e os moradores têm o costume de colocar o lixo no meio da rua, já foi pedido para que não coloque, mas aí vai se tornando um caos. Mas ela disse que ainda essa semana se comprometeu em fazer uma divulgação tanto na rádio quanto nos bairros a respeito desses horários. Que é claro, a gente sabe que um caminhão percorrendo e fazendo coleta não tem como 6 horas da manhã ele fazer a cidade inteira. Então, realmente está acontecendo esse problema, e mais que isso, não é 18 horas, não. Esses dias eu fiquei até às 21 horas e o lixo não foi coletado. Então, quer dizer que nem passou nesse dia. Então, assim, na hora que acordou no outro dia, os gatos, os cachorros já tinham destruído tudo, e até mesmo o pessoal que mexe no lixo ali tinha feito aquele problema todo. Então, só para falar que eu tive em contato e que disse que essa semana será divulgado os novos horários e dias aí certinho que está passando nos bairros. Obrigada. Obrigado, colega. E, vereador Zagnaldo, eu quero poder participar dessa cobrança junto com o senhor, ao chefe de divisão de agricultura, porque se ele falou isso para o munícipe, ele está extremamente equivocado. E eu acredito e quero acreditar que ele falou por conta dele. Que não é possível que o chefe do gestor ia autorizar ele falar para um cidadão, para um munícipe, comprar isso, comprar aquilo, contratar isso, que a prefeitura vai lá fazer o serviço. Se a informação for verídica, tem que se cobrar sim. Ele tem que ter o mínimo de discernimento naquilo que ele fala para a população, para o munícipe. Se for verdade, for verídico, e puder participar junto à cobrança, pode contar com o meu apoio. Pois não. Senhor presidente, então, eu também estranhei. Jamais eu acho que o município ia responder de uma forma tão covarde. Eu falo covarde, entendeu? Porque exigir que um usuário da estrada, aonde ele já conseguiu matar burro, que é o mais caro, para a prefeitura fazer uma base para estar instalando, nem máquina ela usa. Vai precisar no final para encabeçar. Para fazer a base, exigir que um usuário da estrada compre tábua e contrata pedreiro, eu acredito que seja da cabeça dele. Inclusive, eu vou ver aqui, depois eu vou te encaminhar o áudio da pessoa, aonde ele fala desse problema que o chefe de divisão ligou para ele, falando que o pessoal forçou, pedindo uma postura, pedindo para executar, aonde ele ligou para a pessoa, falando isso daí. O Hamilton tem o áudio, já encaminhei para ele. Depois eu vou ver aqui, eu te encaminho. Obrigado. Obrigado aos colegas e boa noite. Ordem do dia.
Peço à primeira secretária que proceda a leitura da proposta de emenda substitutiva 014-2025 ao projeto de resolução privativa 003-2025. Proposta de emenda substitutiva 014 de 2025 ao projeto de resolução privativa 003 de 2025 que, artigo 1º, substitui o artigo 8º pela seguinte redação. Artigo 8º. A Comissão Especial de Estudos, instituída por esta resolução, funcionará até o dia 31 de dezembro de 2025. Coloco a proposta de emenda substitutiva 014-2025 ao projeto de resolução privativa 003-2025 em discussão. Coloco a proposta de emenda substitutiva 014-2025 ao projeto de resolução privativa 003-2025 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Proposta de emenda aprovada. Peço à primeira secretária que proceda a leitura da emenda do projeto de resolução privativa 003-2025. Projeto de resolução privativa 003 de 2025, que institui Comissão Especial de Estudos e Defesa das Famílias em situação de vulnerabilidade social no âmbito da Câmara Municipal e da outras providências. Coloco o projeto de resolução privativa 003-2025 com sua emenda em discussão. Coloco o projeto de resolução privativa 003-2025 com sua emenda em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Projeto aprovado. Peço à primeira secretária que proceda a leitura da emenda do projeto de lei 026-2025 do Legislativo. Projeto de lei 026 de 2025 do Legislativo que dispõe sobre a obrigação de fornecimento de aparelho Freestyle Libre ou de outro aparelho similar e insumos para o monitoramento contínuo da glicemia de pacientes do Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do município de Igarapava. Coloco o projeto de lei 026-2025 do Legislativo em discussão. Coloco o projeto de lei 026-2025 do Legislativo em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Projeto aprovado. Peço à primeira secretária que proceda a leitura da emenda do projeto de lei 003-2025 do Legislativo. Projeto de lei 003 de 2025 do Legislativo que dispõe sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Igarapava. Coloco o projeto de lei 003-2025 do Legislativo em discussão. Coloco o projeto de lei 003-2025 do Legislativo em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Projeto aprovado. Peço à primeira secretária que proceda a leitura da proposta de emenda substitutiva 015 de 2025 ao projeto de lei 017 de 2025 do Executivo. Proposta de emenda substitutiva 015 de 2025 ao projeto de lei 017 de 2025 do Executivo que, artigo 1º, substitui o artigo 1º pela seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituída no município de Igarapava, São Paulo, a política municipal de controle populacional de cães e gatos. Parágrafo 1º. A política instituída por esta lei será implementada mediante, inciso 1º, a realização de esterilização cirúrgica, inciso 2º, a utilização de métodos contraceptivos de comprovada eficácia e outras formas de controle reprodutivo, éticas e humanitárias, vedada a prática de procedimentos veterinários com finalidade de controle populacional que não os expressamente previstos nesta lei. Parágrafo 2º. Na execução da política instituída por esta lei, o poder público poderá realizar procedimentos médicos veterinários que compreendam a consulta generalista,
compreendendo a avaliação clínica detalhada com todos os parâmetros e procedimentos anotados em prontuário, aplicação de medicamentos, realização de exames laboratoriais e complementares, exames de imagem, internação e outros procedimentos que se fizerem necessários. Parágrafo 3º. Será deferido tratamento específico às espécies, adequando-se ao tipo de necessidade em atenção à proteção e bem-estar do animal, em assistência, bem como tratamento adequado e específico a espécies, conforme o tipo de necessidade de atendimento. Artigo 2º. Substitui a numeração ordinal contida nos artigos 10º, 11º, 12º e 13º por numeração cardinal, mantendo-se os respectivos textos conforme redação abaixo. Artigo 10º, artigo 11, 12, artigo 13 e artigo 13. Coloco a proposta de emenda substitutiva 015/2025 ao projeto de lei 017/2025 do Executivo em discussão. Coloco a proposta de emenda substitutiva 015/2025 ao projeto de lei 017/2025 do Executivo em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Proposta de emenda aprovada. Peço à primeira secretária que proceda à leitura da emenda do projeto de lei 017/2025 do Executivo. Projeto de lei 017 de 2025 do Executivo que institui a política municipal de controle populacional e bem-estar de gatos, cães e gatos e dá outras providências. Coloco o projeto de lei 017/2025 do Executivo com sua emenda em discussão. Coloco o projeto de lei 017/2025 do Executivo com sua emenda em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Projeto aprovado. Senhor presidente, pela ordem, eu solicito a dispensa da publicação da redação final dos projetos de lei 003 e o 026 de 2025 do Legislativo e do projeto de resolução privativa 003 de 2025 e do projeto de lei 017 de 2025 do Executivo, nos termos do artigo 185 do Regimento Interno. Coloco o requerimento verbal da Edil doutora Edinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal da Edil doutora Edinamar em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Coloco em discussão a redação final dos projetos de lei 003 e 026 de 2025 do Legislativo, do projeto de resolução privativa 003 de 2025 e do projeto de lei 017 de 2025 do Executivo. Coloco em votação a redação final dos projetos de lei 003 e 026 de 2025 do Legislativo, do projeto de resolução privativa 003 de 2025 e do projeto de lei 017 de 2025 do Executivo. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Redação final dos projetos aprovados. Antes de terminar a sessão, lembro a todos da audiência pública para tratar do projeto de lei 012 de 2025 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências, a ser realizada no dia 11 de junho, às 18 horas, na Câmara Municipal de Igarapava. E nada mais havendo a ser tratado, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão.